tarde. Vim aqui fazer mais um vídeo, né? Falar mais sobre o que o Espírito Santo mandou eu dizer, né? Agora é perto das 2 horas da tarde. E eu não ia falar essa palavra aqui, porque eu não estudei muito sobre ela, né? Simplesmente me veio agora sobre falar sobre isso. E eu falei, não vou, né? Eu vou procurar outra palavra para mim falar, né? E o Espírito Santo mandou continuar nela, falar sobre ela, né? Mas a palavra de Deus diz, a que eu vou falar, né? Que ela fala sobre a morte de Lázaro, né? Quando Jesus vai ressuscitar ele. Então eu quero ler bem rapidinho. Praticamente é a metade do capítulo, né? Que está em João, capítulo 11, né? Versículo 1. E fala bem assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Obrigado. E ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Quando falo, assim tem uma parte da Bíblia também que fala que tem um outro rapaz que está enfermo, né? E Jesus diz, deixa eu ver se eu não acho aqui. Jesus diz que essa doença era para a glória dele, né? Aqui, ó, aqui fala no capítulo 9, né? Ele fala sobre o cego de nascença. E daí ele fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, em João capítulo 9, versículo 1, fala assim, ó, sobre o cego de nascença, né? Fala bem assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou estes? Ele mesmo, né, pecou ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim, aconteceu isso de ter nascido, né, cego, para que se manifestem nele as obras de Deus. Qual que é as obras de Deus? O próprio poder de Deus, né, na vida dele. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? Tendo dito isto, ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego, colocou nos olhos do cego. Aí disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este e tal. Numa outra versão, né, resumindo, numa outra versão aqui que ele fala que nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus, né? Mas em outra versão fala que era para a glória, né? Fala que nem falou aqui, que nem foi falado aqui para que ele falou sobre Lázaro, né? Deixa eu ver o que fala aqui. Que é daí que ele fala para Lázaro, né, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Praticamente aqui ele mudou, outra linguagem aqui, né, para o cego de nascença, que era para a obra de Deus, né, que ele nasceu cego. Mas é a mesma coisa, né, que aquilo dali era para a glória de Deus. E umas pessoas me falaram que sabendo isso, nem todas as pessoas são curadas, porque algumas doenças é para a glória de Deus, né? É para bem dizer o nome do Senhor Jesus. Mas como é que a pessoa
nascendo cega ou com algum problema, né? Vamos usar esse exemplo aqui, ela nascendo cega, é para glorificar o nome do Senhor Jesus, é para ela continuar daquele jeito. Nem todas as curas, nem todas as doenças têm curas, né? Tem cura, né? Mas esse rapaz quis dizer que, mas como é que tu manifesta a glória do Senhor Jesus? A glória é o próprio poder. Qual é o poder do Senhor Jesus que Ele nos dá? Para aqueles que têm o chamado, Ele nos dá o poder dele para que possamos curar como Ele curou, né? Expulsar demônios como Ele expulsou. Foi o que Ele fez com os discípulos, né? Quando Ele desceu, antes dele descer, de subir no monte, né? Ele entregou o poder, né? Ele passou o poder para os discípulos para que eles pudessem curar também. Mas como é que tu vai manifestar o poder? Para que é o poder? Para te curar as pessoas, né? No nome do Senhor Jesus. Então esse cego ele nasceu dali para manifestar a glória do Senhor Jesus, para que o poder do Senhor Jesus fosse manifesto na vida dele. Tu entendeu? Então ele nasceu com isso para ele poder ser curado e com a cura o poder entrar dentro dele e ser manifesto dentro dele, tu entende? Então não é algumas pessoas, né? É da vontade de Deus que ele nasceu assim. Então, se ele nasceu com algum problema, não é para ele ficar daquele jeito ali, entende? Não é para ele nasceu com algum problema que é só um milagre. Ele não nasceu daquele jeito ali porque a mãe dele, foi por causa daquilo que ele nasceu daquele jeito. Não, é para manifestar o poder do Senhor Jesus, né, na vida dele. Só que as pessoas não sabem e acabam sofrendo, praticamente mães, pais acabam sofrendo com filhos, né, que tem doenças degenerativas, né, coisa do tipo, a vida inteira, porque não sabe que o nome do Senhor Jesus tem poder e pessoas, né, que têm o poder não usam isso, porque a maioria usam o poder que recebeu do Senhor Jesus para ganhar dinheiro, como muitos aí, né. Então, eles acabam vendendo a cura. Tu vai ser curado se tu pegar o paninho lá com o suor da testa do cara lá, né? Pois é. Aí dá treta, né? Aí a pessoa é curada, entende? Porque o poder tá ali, mas ele acaba vendendo, acaba usufruindo do poder de Deus de má fé, né, cara, com as pessoas. Mas é isso. E aqui, continuando, né, na parte de Lázaro, então Jesus disse, né, ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então toda doença que é curada foi manifestada pelo poder do Senhor Jesus e para manifestar a glória dele, né, que é o próprio poder, e para glorificar o nome dele. Porque sem ele, essa cura, nenhuma cura que aconteceu, mesmo com Jesus, mas Jesus era o Filho de Deus, cara. Mas ele foi largado aqui, ele foi trazido para essa terra aqui como um de nós, em carne e osso, podendo pecar como nós pecamos, tu entende? Mas não foi porque ele era Filho de Deus que ele curava, que ele expulsava, ou fazia milagres, ou fazia... multiplicação dos pães, né? Não era porque ele era o Filho de Deus, não. Era porque ele colocava o próprio pai dele em primeiro lugar. Tu entende? Se tu não colocar alguém da tua família, se tu não chegar a conversar com essa pessoa da tua família, vai acontecer como muitos que falam agora, eu não considero o fulano lá porque ele não me procura. Né? Isso daí, na parte carnal, pode falar que o fulano não te procura e tal, que ele não faz parte da tua família, né? Mas daí chega na parte da Bíblia, né? Chega na parte de Jesus, não, mas Jesus curava porque era o filho de Deus. Não, ele não curava porque era filho de Deus, ele curava porque ele recebeu o poder de Deus, ele teve que receber, teve que passar pelas mesmas coisas que nós passamos aqui na Terra, e a maioria, né, vai passar. Ele teve que passar, né? E ele recebeu o poder de Deus e ele fazia milagres porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Quantas vezes eu li na Bíblia em que ele deixava mais de 15 mil pessoas ali
deixava eles e ia para o monte. Por quê? Porque Deus, ele sentia quando Deus chamava ele para estar em comunhão, para estar numa intimidade com o próprio Deus, com o próprio Pai dele. Tu entende? E se ele não fizesse isso, ele não estaria fazendo de acordo à vontade de Deus. E se ele não colocasse Deus em primeiro lugar, se ele não colocasse o próprio Deus dele em primeiro lugar, esse negócio de morrer por nós com certeza ia por água abaixo, tu entende? Mas ele fez tudo de acordo com o que o pai dele queria e o que ele tinha que fazer por nós, né? Se ele não colocasse Deus em primeiro lugar, ele ia pecar como nós pecamos, só porque ele era filho, ele era o próprio rei, né, que veio até nós. Ele curava com simplicidade, né, tipo, de boa, assim, bah, ele tinha uma fé. Não, ele teve que procurar a exercer a fé dele, ele teve que procurar a usar o próprio poder, né, que ele tinha recebido no batismo nas águas, tanto que ele só pôde começar a curar, a fazer maravilhas depois que ele se batizou, né, e recebeu a imposição dos demãos, né. Aí sim ele foi direto já para passar os 40 dias, né, no deserto e tal. E antes disso tu não vê ele curar, tu entende? Tu não vê ele curar, tu não vê ele fazer maravilhas, né? Tanto que em Mateus também fala que aos 12 anos, né, a Maria estava preocupada porque não achava Jesus. Jesus com 12 anos tinha sumido de casa, né? Então Maria e José procuravam ele e não achavam. E até que encontraram ele, se eu não me engano, no templo, né? Uma coisa assim. E pergunta o que tu estava fazendo aí e tal, né? Foi para casa, né? E Jesus fala bem assim, deixa eu cuidar, né, das coisas de meu pai. Mas ele não estava falando das coisas materiais, né, de José, né? Ele estava falando, ele estava lá falando com os líderes, né, do templo, falando sobre o próprio pai dele, que é Deus, o nosso pai, né, celestial. Então ele já estava cuidando, né, querendo aprender e a ensinar ainda mais aqueles, né, que estavam ali. Porque querendo ou não, ele sabia, mas ele não tinha o poder ainda, mas ele tinha a sabedoria, né, para passar, né, para os demais, até mesmo para as pessoas que eram doutores da lei, né. E depois que ele recebeu tal, né, o batismo nas águas ali, ele começou a exercer, colocar em prática, né, o poder, né, a unção sobre a vida dele, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo maravilhas, né, tanto que na Bíblia mesmo diz que não teria, na Bíblia não caberia, né, teria que fazer um livro só dos milagres dele, né, porque foram muitos, né, e muitos foram deixados de lado, né, não foi colocado na Bíblia, porque na verdade ia ficar um livro enorme, né? Eles colocaram alguns, né, os principais no caso, mas teve muitos outros que ele fez. E aqui fala também, voltando, né, para a palavra aqui de Lázaro. Depois disso, né, ele disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disse-lhe aos discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, né? E tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Só que ele estava falando que Lázaro já tinha morrido, né? Mas ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele falou de um modo simples, né? Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, né? Jesus já falava da sua morte ali e tal, né? Que ele já tinha morrido, né? Porém, cuidava o que falava, né? Cuidavam que falava do repouso. Jesus falando daquele modo, os discípulos acharam que ele estava falando que Lázaro não tinha morrido ainda, mas que estava dormindo, né? E aí Jesus disse bem assim, Jesus dizia isso da sua morte. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Daí, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele, nós vamos lá ver ele, né? Disse,
Pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. E só que Jesus não queria, ele poderia muito bem largar uma voz de autoridade, né? Mandar os seus discípulos ir lá e para eles verem que Lázaro estava vivo, mas ele queria ir junto com eles, né, para mostrar que, né, o poder de Deus, né, e a glória de Deus sobre eles. Queria mostrar para eles, né, que o nome que Deus tem poder, né. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Tá? Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Capítulo 11, versículo 21 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Tudo que pedires a Deus, né, ele vai te conceder, né. Daí Jesus disse bem assim, Jesus disse-lhes: Teu irmão há de ressuscitar. Marta fala bem assim, ó: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Aqui no versículo 23, versículo 24 diz bem assim: Eu sei que... Bom, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Mas como assim? Quem ainda vive, nós que vivemos ainda, né? Se nós crermos nele e na palavra dele, como assim que a gente nunca morrerá, sabe? Aí entra a parte também entra a parte da salvação, né, cara? Da vida eterna com ele. Aí que o bicho pega, né? Porque Jesus irá voltar sim, né? Mas ele irá voltar para buscar aquele que deixou aqui na terra, né? Que é o próprio Espírito Santo. Quando ele subiu, né? Ele foi exaltado para subir aos céus, né? Ele disse que ele estava indo, né? Mas ele deixaria o Consolador com nós, que era o Espírito Santo. Acontecendo isso, o Espírito Santo, né, até hoje está com nós. Mas quando ele voltar, ele vai vir buscar o Espírito Santo, né? E aí aquele que tiver o Espírito Santo subirá junto, né, com ele. Mas por que ter o Espírito Santo dentro de você, né? Bom, aí entra a parte em que Jesus foi crucificado, né? Ele se entregou, ninguém matou ele, ele próprio se entregou, né? Porque ele mesmo diz antes de irem atrás dele, né? Ele fala assim: tu acha que eu não poderia, quando Pedro, se não me engano, né, arranca, né, corta a orelha do carinha lá, aí Jesus fala assim: tu acha que eu não poderia, né, chamar aqui uma legião de anjos, né, para que me tirasse daqui, né, para que batalhassem a favor de mim, mas tu não sabe que isso é para se cumprir a palavra, né, que ali sim era a hora dele se entregar, né. Então ninguém prendeu Jesus, ninguém matou ele, né? Ele próprio se entregou por nós, porque era chegada aquele momento, né? Quantas vezes Jesus queriam apedrejar Jesus simplesmente saía dali, porque ele sabia que ali ele não ia morrer, não era o momento dele morrer apedrejado. Ele sabia que não era daquela forma que ele iria morrer, né? Porque ele sabia muito bem o que ele veio fazer na Terra. E o que falta para nós é saber o que nós viemos fazer aqui nessa Terra. Entende? Então, como eu digo, a gente só vai morrer no momento em que a gente terminar a nossa batalha aqui na Terra. No momento em que você descobrir qual foi o teu chamado, tu vai descobrir, tu vai saber, quando tu descobrir o teu chamado, tu vai saber o que tu tem que fazer aqui nessa Terra. Tu vai saber o começo dela, tu vai saber o meio dela, e tu vai saber o fim dela, tu vai saber o fim do teu chamado aqui nessa terra. Aí tu pode abrir os braços e se largar com Deus, né? Bom,
sair dali porque tava pegando muito reflexo, né? Então, o, o Espírito Santo, né? Quando ele fala, quando Jesus fala ali, né, que aqueles que vivem, né, crerem nele, né, não morrerás, né? Não irão morrer. Que nem eu falei, expliquei sobre a parte da vida eterna e tal, né? Aí entra a parte da vida eterna, aqueles que tiverem o Espírito Santo subirá junto com ele, né? Porque na verdade nós somos o templo do Espírito Santo, né? E aqueles que forem o templo, aqueles que tiverem o Espírito Santo, né, dentro de si, subirá junto com ele. Aí você irá, né, para a glória com Deus. Mas aí agora, no caso, seria o paraíso, né, com ele, para os céus. Mas aqueles que não tiverem o Espírito Santo, né, quando Jesus vir voltar, ficará na terra e tal, ficará na terra, sofrerá aqueles 7 anos, né, de tribulação, né, aqueles 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, né, que aí é outra história do Apocalipse lá e tal, né. Mas se quiserem eu posso sim falar sobre algumas coisas sobre isso, né, sobre o arrebatamento e tal, essas coisas. E só que isso é quando Jesus vinha ainda, né? Quando Jesus vinha. Mas enquanto ele não vem, muitas pessoas morrem. Né? Muitas pessoas morrem. Por quê? Porque não. Por causa do pecado, né? Mas aí dessas pessoas que morrem, eu não me preocupo se elas morreram ou não. Eu me preocupo com a salvação delas, entende? Eu me preocupo com a salvação. Para onde elas foram, o pior da nossa vida não é a morte, é sim o que vem depois dela, né? Que eu não sou espírita, Deus o livre, né? Mas as pessoas ultimamente não se preocupam mais com isso, sabe? Não se preocupam. Eles vão muito pela ciência. O que a ciência fala? Que nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos, né? E só que a gente tá num mundo onde praticamente, cara, a gente não. A gente vive saindo fora do final, sabe? Porque a gente acha que morreu e deu, só que a gente acha que a gente não vai morrer agora. Então o que acontece? A maioria dos jovens, né, se preocupam em curtir a vida, né, cara? Curtir a vida da melhor maneira possível, porque depois que morre a gente não curte, tá? Mas e depois da morte? As pessoas acham que ficará uma escuridão, sabe? As pessoas acham que a gente veio essa terra que existe por existir, sabe? Porque é ciência, fala que simplesmente teve uma explosão e a gente tá nascendo aí. Engraçado que de um espermatozoide sem informação nenhuma, a gente chega até no máximo a 2 metros de altura, cara. E bem de saúde, sabe? Não tem explicação para isso. E claro, tem pessoas que vai ter mais, né? Mas não tem explicação para isso, cara. Sabe? Não tem explicação do modo em que nós viemos pro mundo, do modo em que a gente acaba crescendo nele e do modo que a gente morre. Não faz sentido nenhum a gente vir para esse mundo só para curtir, entre aspas, né? Da melhor maneira e depois morrer porque acabou. E depois, sabe? Então, no momento em que ainda Jesus não vem, muitas pessoas morrem. E para onde essas pessoas vão? É a mesma situação. Aqueles que tiverem o Espírito Santo sobem para o paraíso, né? Aqueles que não têm, infelizmente, vão para o inferno. Que aí é outra situação também, outra conversa, né? Que muitas pessoas acreditam, outras não acreditam, a gente tem que respeitar sobre isso. E as pessoas que não acreditam, né? Tem que respeitar, né? Porque eu acredito sobre isso. Né? Que sim, existe céu e inferno, né? Só que lembrando, muitas pessoas, muitas religiões aparentam dizer que fazer boas obras para nós fazer boas obras, ajudar o próximo e tal, não sei o que, não sei o que, isso daí não vai adiantar. Não vai adiantar tu ter um coração bom aqui na terra, mas não conhecer realmente o Espírito Santo. Se fosse por isso, eu ia ajudar todo mundo e não ia precisar estar aqui falando sobre o Espírito Santo, sobre o poder dele, né? Só que nós precisamos sim ter uma comunhão com o Espírito Santo
e tendo essa comunhão com o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de nós, e aí sim, Jesus vai levar o Espírito Santo, e como o Espírito Santo estava dentro de nós, nós subiremos, né? Mas é isso aí, como de costume, eu entro num assunto, comecei num assunto, terminei em outro, e já reparti em 3 pedaços daí. É isso aí, né? E vou acabando o vídeo por aqui. Não sei como é que ficou, mas é mais ou menos isso que eu quis explicar. Se não conseguiram entender, peço desculpas, né? Mas é isso aí. Mais uma coisa, cara. Pessoas me criticam, estão no meu canal, estão inscritas no meu canal, me criticam, falam que que eu faço divisão de algumas coisas, sabe, cara? Seguinte, como eu falei, não tô aqui para agradar vocês, tô aqui para agradar a Deus, porque essas mesmas pessoas que eu acabo agradando depois vão me julgar, tu entende? Isso é normal. Jesus, eu não tô me comparando a Jesus, mas Jesus mesmo, ele que foi santo na terra, ele que foi santo aqui na terra. As mesmas pessoas que estavam com ele, que foram curadas por ele, foram as mesmas que cuspiram na cara dele. Cuspiram na cara dele, prenderam ele, né? Imagina eu que sou pecador, cara, fazendo a vontade dele. Na real, tô nem aí para as pessoas que vão contra mim, tu entendeu? Se tá acontecendo isso é porque, sinceramente, eu tô fazendo a vontade do Espírito Santo, né? Tô fazendo a vontade dele. Então não me importo se estão ou não falando de mim, mas só que eu peço o seguinte, cara, tá ruim, né? Não precisa se inscrever no canal, eu sempre falo isso, não precisa se inscrever. E as pessoas se inscrevem e falam mal. Cara, não precisa olhar meus vídeos, não é obrigado, não tô pagando vocês para olharem os vídeos, vocês olham porque querem, né? Se estão aprendendo, eu não sei. Mas vocês olham e a maioria, de 37, eu tava falando isso, ó, de 35 que estão inscritos no meu canal, 34 não me criticam, entende? E um critica. Se essa pessoa saísse, não ia fazer falta, porque não é pra mim, é pra Deus isso, tu entende? Só que agora eu fui ver, tem 37 pessoas inscritas, então enquanto um sai, 2 se inscrevem, entende, cara? Isso não é, pra mim não é perda, né? Porque eu não posso fazer nada se a palavra de Deus não entra como um, né? Tu não consegue engolir, né, a palavra de Deus como um mel, né? Porque eu não vim aqui para agradar ninguém, vim aqui para falar sobre a vontade de Deus, sobre a palavra dele, e se não agrada as pessoas eu não posso fazer nada, né? Mas é isso aí, e qualquer coisa, prenda o grito, na paz do Senhor Jesus. Amém.